Olá, meus amigos, estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos a mais uma noite aqui em que estamos juntos para conversarmos sobre a Palavra de Deus. E nessa semana nós estamos retornando com a série Vírus do Pecado, essa série que já tivemos 2 episódios. Nós vamos trazer daqui a pouquinho um resumo para você do que já vimos desses 2 primeiros episódios, e hoje chegamos ao 3º episódio falando sobre qual seria o plano que Deus teria para o resgate do ser humano que tinha sido infectado com o maior vírus que esse mundo já viu, o vírus do pecado, e qual seria o plano que Deus teria para então curar o ser humano desse vírus, ou teria alguma vacina. O plano é o tema de hoje, você não perde por esperar. Quem está chegando aí, seja muito bem-vindo, vá colocando aí nos comentários, no chat aí de onde você é, de onde você está assistindo, enfim, é muito bom ter você aqui hoje. Então não sai daí que daqui a pouquinho, exatamente às 8 horas, faltam 3 minutinhos aí para a gente começar. Enquanto isso, um pedido especial para você: compartilhe com os amigos o link dessa live, tem aí um botãozinho compartilhar, você compartilha aí no seu feed, você pode criar uma sala para que os amigos assistam com você, mas enfim, hoje você não perde por esperar o 3º episódio dessa série, a série Vírus do Pecado, tá bom? Então vá colocando aí de onde você é, de onde você está assistindo, se é a primeira vez que você está vindo aqui com a gente, e vai mandando aí nos comentários, enfim, vai interagindo. Daqui a pouquinho vamos entrar para o momento da interatividade, para o momento da interação aqui com vocês. Então, vem chegando, vá compartilhando com os amigos aí, porque é um prazer receber você aqui, tá bom? Eu estou aqui compartilhando com meus amigos, por isso eu estou olhando aqui para outra tela, tá bom? Mas daqui a pouquinho eu vou me voltar só para vocês aqui que estão nos acompanhando. Para quem já chegou aí, já vi que tem pelo menos aí umas 10 pessoas que já chegaram. Começamos há 1 minutinho, viu? Ainda não começamos ainda o nosso 3º episódio da série Vírus do Pecado, mas para quem está chegando, vamos iniciar dentro de alguns instantes, tá bom? Eu já compartilhei aqui, eu espero que você tenha compartilhado aí também. Deixa eu posicionar minha câmera direitinho agora sim, oficialmente no local dela. Pronto, tudo ajeitadinho aqui. Legal, muito bem, muito bem. Muito bom, é um prazer receber vocês aqui mais uma vez, em mais uma live. Nós estamos aqui hoje, como eu disse já antes, no 3º episódio da série Vírus do Pecado. A série Vírus do Pecado, ela teve uma pausa durante uma semana aí, e nós não tivemos no domingo passado um episódio dessa série, então hoje estamos retomando no 3º episódio, tá bom? Tô vendo que algumas pessoas já chegaram aí, vai deixando de onde você é, de onde você está assistindo, se é a primeira vez que está assistindo, se é daqui de Altamira mesmo, de onde eu tô falando, que você tá vendo, mas vai deixando aí de onde você está assistindo, deixa um boa noite, manda o seu abraço aí. Deixa eu ver algumas pessoas que já entraram aqui. Bom, já tem aqui a Vanice, já entrou, a Edilene também, a Lúcia de Jesus, e tem mais algumas pessoas que já entraram aí também. Então vai deixando aí de onde você está assistindo, de onde você é. Algumas pessoas vão começar a chegar a partir de agora, tá bom? Então quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Repito, eu estou falando daqui da minha casa, mas esse é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você que não é adventista é muito bem-vindo aqui nessa live, tá bom? Nós não vamos aqui tratar nada além do que a Bíblia, a Palavra de Deus, e você é muito bem-vindo aqui. Nós vamos então para o 3º episódio, estou repetindo aqui para quem está chegando agora. 3º episódio da série Vírus do Pecado. O tema de hoje é o plano. Até aqui já vimos sobre a entrada do vírus aqui neste mundo. Vimos que Deus tinha um plano e que Deus representou muito bem esse plano para que o povo entendesse que plano ele tinha. E hoje nós vamos ver em si que plano é esse, que plano Deus tinha para salvar a humanidade do vírus do pecado. Tá bom? Quem está chegando então, o pedido tem um botãozinho compartilhar, compartilhe, faça aí uma sala com os amigos, assistirem com eles. Você pode também copiar o link e mandar nos seus grupos de WhatsApp, mas todos são muito bem-vindos, tá bom? Bom, nosso horário já está chegando às 8 horas, eu quero então começar agora oficialmente, convidando você que está aí, que já chegou, que feche seus olhos agora. Nós vamos buscar ao Senhor, convidar para que Ele seja o convidado principal desse nosso momento de reflexão aqui. Feche seus olhos, nós vamos falar com Deus. Querido Deus e nosso Senhor, nós estamos na Tua presença mais uma vez com o intuito de termos um encontro com o Senhor. E que nessa noite a Tua palavra seja viva, eficaz e que realize a transformação que nós estamos precisando nesse momento. Toca a nossa vida, toca o nosso coração. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pega a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha Bíblia aqui, ó.
Bíblia está na mão, sua Bíblia não está aí, vai lá correndo, pega a sua Bíblia. Camila, eu já vi que ela chegou aí, tá bom? Vai deixando aí o seu comentário de onde você está assistindo. Só estou voltando porque agora a gente começou oficialmente, tá bom? Quem já está desde o começo, me perdoe, está repetindo o tempo inteiro aqui. Mas só para agora, oficialmente, vamos lá. Deixa aí no comentário de onde você está assistindo, esse é o primeiro pedido. Segundo, compartilhe aí no seu feed, tem um botãozinho compartilhar, compartilhe aí com os amigos. Você pode fazer uma sala de vídeo também, se você assim desejar. Pode copiar o link aí, mandar nos seus grupos de WhatsApp também. Além de deixar aqui nos comentários de onde você está assistindo. Bíblia na mão? Ok? Vamos lá. Então, o tema de hoje, do nosso terceiro episódio da série Vírus do Pecado, o tema é o plano. Mas pastor, é uma série. Como eu sempre digo aqui, se você está pegando a série hoje no terceiro episódio, não tem problema nenhum. Eu vou trazer para você aqui agora um resumo do que já vimos até aqui nos 2 primeiros episódios dessa série, tá bom? Então vamos lá. Nos 2 primeiros episódios nós vimos aqui, no primeiro episódio mais especificamente falando, nós vimos aqui que o tema foi o plano inicial. Que plano que Deus tinha inicialmente com o ser humano? O plano de Deus era que o ser humano vivesse eternamente. O ser humano teria algumas atribuições que só a divindade tinha, como uma delas era viver eternamente. Esse era o plano de Deus, que o ser humano vivesse feliz num jardim ou num mundo na terra que Deus tinha criado, na terra que Deus tinha preparado. Nós vimos isso no primeiro episódio, e ainda no primeiro episódio nós vimos que Lúcifer entrou numa guerra lá no céu, uma guerra literalmente mesmo falando, não estou falando aqui de maneira figurada. Lá no Apocalipse fala que houve uma guerra no céu, houve peleja lá no céu. Essa é a expressão usada lá. E por que teve uma guerra lá? Porque Lúcifer, que era um anjo lá no céu, criado por Deus de forma perfeita, ele deixou a soberba subir ao seu coração, ele quis ser maior do que Deus, teve inveja de Deus, quis tomar o trono de Deus. Ele começou a inventar algumas mentiras sobre Deus lá no céu, e essas mentiras inclusive dizia que Deus era um Deus tirano, um Deus que queria governar o mundo, só na base de mandava e os outros tinham que obedecer ali sem muitas alternativas. Essa era a mentira que ele espalhava lá no céu. A convivência dele lá no céu se tornou insuportável, a ponto de ter a terça parte dos anjos lá do céu ao lado dele. Então 33% dos anjos ele conseguiu trazer para o seu lado com essas mentiras. Então houve uma guerra lá no céu, então Lúcifer e os seus aliados foram expulsos, e eles vieram aqui para a Terra. E aí está a explicação, por que tanto mal, por que tanta destruição, por que tanta doença nesse mundo ao nosso redor. A explicação está aí, Lúcifer veio aqui para a Terra cheio de ira. O próprio Jesus disse assim, ai da Terra, porque desceu para viver entre vós, para estar entre vós, Satanás, cheio de ira. E a guerra que tinha começado lá no céu foi transferida aqui para a terra. E se Lúcifer não conseguiu derrotar Satanás, não conseguiu derrotar a Deus, ele tenta agora contra as criaturas mais preciosas que Deus tinha, que era Adão e Eva. Ele consegue enganar, você conhece muito bem a história, em forma de serpente, ele dá o fruto do conhecimento do bem e do mal. E ali tinha um combinado entre Deus e o ser humano. Tocou no fruto, morre, não tocou no fruto, permanece vivendo eternamente. Mas eles comeram e eles então teriam que pagar o preço. A Bíblia mesmo diz que o salário do pecado é a morte. Eu estou aqui revisando o que vimos no primeiro episódio, tá bom? Por enquanto, você que está chegando aí, é um resumo do primeiro episódio. E lá nesse primeiro episódio, nós vimos então que Lúcifer enganou e o plano inicial de Deus agora estava interrompido, o plano de vida eterna. Deus agora tinha que ter um outro plano para que o ser humano readquirisse a vida eterna. Ele tinha sido infectado com o vírus do pecado. E agora, o que fazer? Como proceder? Estaria Deus numa sinuca de bico? Até perguntamos isso aqui. Deus estaria numa situação, num beco sem saída? Porque veja bem, se o combinado de Deus era destruir o ser humano ou matar o ser humano, ou então o ser humano teria que morrer após o pecado, após a entrada do pecado no mundo, se isso acontecesse, Deus agora tinha que cumprir com sua palavra. E se Deus então mata Adão e Eva, Satanás iria acusá-lo de um Deus que é um Deus que não tem amor, é um Deus que exatamente iria de encontro àquela acusação que ele tinha feito lá no céu. No outro lado, se Deus não cumpre com a sua palavra, Satanás provavelmente iria dizer que Deus seria um Deus sem palavra. Mas Deus nunca fica sem saída, Deus tinha um plano. E Deus então decide representar o plano. Esse foi o tema do nosso segundo episódio aqui, representação do plano. A representação do plano foi através do sistema de sacrifícios do santuário lá no Antigo Testamento. Lembra do santuário de Moisés que ele construiu, carregando pelo deserto, depois teve o templo de Salomão e por aí vai? Lembra disso?
E todo dia, pela manhã e pela tardezinha, tinha um cordeirinho que morreu. Você, pecador, tinha que levar um cordeirinho representando ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que o povo entendesse que plano era esse, Deus então representa através de um cordeirinho inocente, representando Jesus, o Cordeiro de Deus, inocente. Ele então colocava a mão na cabeça do cordeirinho, o cordeirinho então era morto pelo próprio pecador. O pecador sentia ali, vendo um cordeirinho que não merecia morrer, e morria pelo seu pecado. E agora estava o plano representado. Mas o plano em si, como que sucedeu, é o que vamos ver hoje. Para quem chegou aí, seja muito bem-vindo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, então, quem já chegou, para eu já interagindo com o pessoal. Deixa eu ver aqui, ó. Boa noite, a Carol tá dando boa noite. Edileuza, o Lió Menezes dando boa noite. Paola tá aí na área também. Suelen Cardoso, lá de Santarém. Deise, Isabel, Lúcia. Ok, toda essa galera já chegou aí, então sejam todos bem-vindos. Vamos agora sim explicar que plano era esse que Deus tinha. Deus teria um plano para livrar o ser humano do vírus do pecado? Sim, ele teria um plano, e é o tema do nosso terceiro episódio, o plano. Plano é uma coisa que envolve a vida de todos nós. É ou não é? Todo mundo já se viu envolto num plano. Nós temos planejamentos na vida como um todo, como, por exemplo, planejamento financeiro. A família que não tem planejamento financeiro acaba vivendo apertada em todos os momentos. Se você não tem uma planilha, aqui fica até uma dica, não tem nada a ver com o tema de hoje, mas se você não tem um planejamento financeiro, não tem uma planilha de gasto lá na sua casa, que antes de começar, antes do início do mês, nós estamos no finalzinho do mês de junho agora, então entrando no mês, antes de entrar o mês de julho, faça ali uma planilha de gastos, gastos fixos, como conta de luz e tal e tudo mais, gastos variáveis, o que vocês gastam e qual é o plano que vocês têm para gastarem durante esse mês. Família que não se planeja financeiramente acaba se enrolando. Então, planejamento financeiro, por exemplo, é um plano que está sempre na nossa vida. Planejamento familiar, tem família que se planeja ter 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos, para quem tem mais dinheiro, para quem tem mais condições. Enfim, mas planejamento e plano é uma coisa que envolve a nossa vida. Outro planejamento, por exemplo, plano de carreira. Algumas pessoas já colocam assim, ó, em 2 anos eu quero estar em tal patamar, no outro ano eu quero estar nesse patamar, eu quero estudar, eu quero me planejar, tem o seu plano de carreira. Tem gente que tem um plano de conquista, e plano de conquista aqui eu estou falando exatamente de namoro mesmo. Tem algumas pessoas, por exemplo, muitos rapazes galanteadores, eles se preparam, olha, eu quero fazer isso, quero fazer depois aquilo, depois vou dar esse passo, depois um chocolate, um buquê de rosa, me declaro e aí ela vai ser minha. Plano de conquista, quem nunca imaginou isso? Tem até algumas pessoas que vão viajar e fazem seu plano de viagem. Tal dia vamos estar nessa cidade, no outro dia vamos estar nessa cidade. Isso é para quem tem mais dinheiro. Para mim que sou pobre, eu que sou pobre aqui, eu não entro nesse negócio de plano de viagem não. O máximo que eu faço é aqui que eu vou ficar e é aqui mesmo. E é de graça na casa dos pais. Mais ou menos isso. Mas plano, para que você entenda, plano é uma coisa que está envolto na nossa vida. Concorda comigo, sim ou não? Então, por exemplo, o governo mesmo, ele tem seu plano de governo, tem um plano econômico. Lembra do tempo lá de Itamar Franco, quando nasceu o Plano Real? Lembra disso? Mudamos do Cruzeiro para o Plano Real e até hoje estamos no Plano Real. Pois é, então o plano ele está envolto na vida de todos nós. E quando as coisas saem do plano? E quando a gente tem surpresas? Quando você planeja uma coisa bem direitinha, coloca aí no comentário para mim. Eu já me planejei e deu tudo errado. Já aconteceu isso com você? Coloca aí no comentário para a gente ver. Alguém já se planejou e deu tudo errado? E quando as coisas saem do plano? Deixa eu te dar uma dica aqui. Quando as coisas saírem do plano, você tiver planejado algo e algo deu tudo errado, as coisas tiveram uma tendência para ir dar tudo errado, deixa eu te dar uma dica, confie em Deus. Entregue o plano na mão de Deus, mesmo que tudo esteja dando tudo errado. Confie em Deus, porque Ele sempre tem uma saída, Ele tem uma melhor solução. Fica aqui uma reflexão, antes da gente ir para o tema mesmo em si. Quando as coisas saem do plano, confie mais em Deus. Agora, sobre o plano para salvar o ser humano do vírus do pecado. Deus estaria sendo pego de surpresa com a entrada do pecado no mundo? Porque pensa bem, o plano de Deus era que o ser humano vivesse eternamente, era que o ser humano vivesse para sempre. Quando o ser humano cai em pecado, Deus teria sido pego de surpresa? Não. Entenda uma coisa, você pode levar até para a própria vida. Deus nunca é pego de surpresa. Ele sempre tem um plano. Ele tem um plano A, e se o plano A não der certo, ele tem já um plano B, se necessário até um plano Z. Deus sempre tem um plano.
Entenda isso, Deus nunca é pego de surpresa. E para a história do ser humano e para a entrada do vírus do pecado no mundo, Deus sim tinha um plano. Deus não foi pego de surpresa, eu quero explicar isso aqui para você agora. Lembra que no segundo episódio nós falamos que todo esse plano que Deus tinha para salvar o ser humano poderia se resumir numa frase? Lembra qual era a frase? A frase era: o inimigo paga o preço. Se podemos resumir o plano de salvação do ser humano desse vírus do pecado, a frase é: o inocente paga o preço. O inocente paga o preço. Coloca aí no comentário para mim, só para quem estiver chegando aí já for vendo essa frase. O inocente paga o preço. O inocente paga o preço resume todo o plano da salvação. E aí, o sacrifício de Jesus começa abandonando sua glória lá no céu. Porque ele era o inocente que deveria pagar o preço. Tem tanta gente que fala assim: não, mas Jesus se sacrificou na cruz, ele foi chicoteado, ele foi humilhado. Mas não, o sacrifício de Jesus começa quando ele abandona sua glória lá no céu. Imagina só, Jesus como Deus, adorado em toda a sua majestade, na glória e no conforto do céu, agora tem que descer ao mundo. E quando ele desce ao mundo, o plano que já tinha sido feito já há muito tempo atrás. Quando o ser humano caiu em pecado, esse plano já estava todo arquitetado. Agora, Jesus Cristo coloca o plano em ação. E quando ele começa a colocar esse plano em ação? Quando ele desce lá do céu. O sacrifício começa aí. Jesus então nasce num lugar que muita gente fala assim: nasceu numa manjedoura, num bercinho de palha. Não, ele nasceu numa estrebaria, num lugar onde os animais comiam, urinavam, defecavam, os animais viviam ali. Jesus teve que nascer neste lugar. Imagina, o rei do universo poderia escolher qualquer lugar para nascer, nos palácios mais luxuosos, com as melhores parteiras da época, mas não, ele escolheu nascer num lugar muito humilde. Ali começa o seu sacrifício também. Jesus tem uma vida humilde. Ele não foi daquele tipo de criança que dizia assim: pai, mãe, hoje eu quero um danoninho, hoje eu quero frutas secas, hoje eu quero tâmaras, que eram frutas lá da região de Jesus. Não, ele não podia ter esse luxo. Ele viveu uma infância muito humilde, com seu pai na carpintaria, aprendendo do ofício da carpintaria. Cresceu um adolescente trabalhando com seu pai, José, na carpintaria. E tinha um combinado da eternidade. O combinado da eternidade era o seguinte: se o ser humano caísse em pecado, Jesus se ofereceria voluntariamente para pagar o preço do pecado. Porque lembra que nós citamos aqui no começo? O preço do pecado qual é? O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6 diz isso. E se o salário do pecado, ou se o pagamento que o pecado exige é a morte, Adão e Eva deveriam pagar. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia mesmo, Deus tinha dito: olha, no dia em que comer o fruto, vocês vão morrer. Mas eles morreram no mesmo dia? Me respondam aqui no comentário. Morreram no mesmo dia, sim ou não? Não, eles não morreram no mesmo dia. Não morreram no mesmo dia. E aí então fica a grande pergunta: quem foi que pagou o preço? Esse que veio, abandonou a glória lá do céu, Jesus. E o combinado que Deus tinha com o ser humano era: obedeceu, tem vida, desobedeceu, é morte. Alguém teria que pagar o preço. O ser humano desobedeceu e agora eles teriam que morrer, mas eles não morreram. E quem foi que pagou o preço? Deus, em amor a Adão e Eva, e por amor a você e a mim, que cometemos pecado todo dia. Todo dia. Ninguém pode levantar a mão e dizer assim: mas pastor, a culpa foi de Adão e Eva, que culpa eu tenho? Não, você também tem culpa no cartório. Eu tenho culpa porque eu pequei, você pecou. Todos nós temos culpa. E aí, por amor a mim e por amor a você, por amor a Adão e Eva, Deus diz assim: não, eu vou poupar, eu vou dar o meu único filho. Alguém teria que pagar o preço, e Jesus pagou o preço. Lembra que eu falei aqui? Qual é a frase que resume o plano da salvação? O plano para salvar o ser humano do vírus do pecado. Qual é a frase que resume? O inocente paga o preço. E teria que ser um inocente, alguém que nunca cometeu pecado. Por mais que eu quisesse pagar o preço do meu pecado, o meu sangue é sujo, o meu sangue corre pecado. O meu sangue não é o suficiente para pagar o preço do meu pecado, porque eu sou pecador. Um pecador não pode morrer por outro pecador. Um pecador não pode morrer pelo próprio pecado, teria que ser um inocente, um sangue limpo que não conheceu o pecado. E teve alguém assim, pastor? Teve, Jesus. Ele foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. Quer ver a prova disso? Abra sua Bíblia agora comigo, Hebreus capítulo 4, verso 15. Hebreus capítulo 4, verso 15. Você pode aí abrir comigo.
E pode colocar aí no comentário para quem for chegando depois, ver que texto nós estamos estudando aqui. Hebreus capítulo 4, verso 15. Você pode colocar aí para mim? Hebreus 4, verso 15. Procure aí na sua Bíblia. Eu já estou com a minha Bíblia aqui aberta. Hebreus 4, verso 15. Uma prova de que Jesus foi tentado em tudo, mas nunca caiu em pecado. Ele era o sangue inocente requerido para pagar o preço do pecado do ser humano. Olha aqui. Hebreus 4, verso 15. A Bíblia diz assim: esse nosso sumo sacerdote compreende as nossas fraquezas. Lembra que falamos na semana passada que o nosso sumo sacerdote é Jesus? Ele sim entende as nossas fraquezas. Por quê? Visto que ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos. Passou por toda a tentação que você passa. Sabe aquela tentação que você fala assim: ah, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, pastor. Por isso que eu caí em pecado. Jesus passou pela mesma tentação que você também já passou. Mas, ainda que ele nunca tenha cedido a elas, nem pecado. Ele nunca caiu em pecado, ele não conhece o que é pecado, não conheceu o que era pecado. E lembra do combinado eterno? O combinado da eternidade era o seguinte, veja bem: obedeceu, tem vida. Desobedeceu, tem morte. Você, pensa na sua vida, não pensa no outro não. Pensa em você. Se você é pecador, se você já pecou na vida, se você vive pecando, o que você merece, segundo o combinado eterno que Deus tinha? Vida ou morte? O que você merece? O que eu mereço? Morte. E Jesus, que obedeceu até o fim, lemos aqui agora, nunca caiu em pecado, foi tentado em tudo, mas nunca caiu em pecado. O que ele merecia? Vida. Jesus tinha direito à vida porque obedeceu. Eu tenho direito à morte porque eu desobedeço. Mas aí, no final de sua vida, Jesus chega diante do Pai e diz o seguinte: Pai, eu quero fazer a troca. A vida que eu tenho por direito, porque eu obedeci, eu tenho direito à vida. A vida que é minha por direito, eu quero dar para o João Vitor. E a morte que é direito do João Vitor porque ele pecou, eu quero tomar sobre mim. Eu morro no lugar do João Vitor. E a vida que é minha, eu dou para o João Vitor. Que amor é esse? E agora você lembra do plano inicial? O plano inicial de Deus era que o ser humano vivesse para sempre. E a vida eterna está sendo devolvida aqui agora para o ser humano, para mim e para você, para Adão e Eva, porque Jesus pagou o preço do pecado. Alguém teria que pagar o preço e Jesus paga o preço. Esse era o plano para salvar o ser humano do vírus do pecado. Lembra da representação do plano? A representação do plano era com o cordeiro. E Jesus agora se tornou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um amor que não dá para compreender. Sabe por quê? Veja bem, as relações humanas, como é que se dá o amor nas relações humanas? O amor nas relações humanas se dá mais ou menos da seguinte forma: eu te amo só se você me amar. Se eu ficar te amando só assim, sozinho, vez após vez, vai chegar uma hora que eu vou desistir. Se não for recíproco, se não tiver uma troca de amor, não tem jeito. Não há quem perdure amando uma pessoa se não tem uma correspondência. Só que a Bíblia fala que o amor de Jesus é tão incompreensível, não dá para entender que amor é esse, que ele me amou primeiro, sem antes eu o amar. Ele me amou primeiro, mesmo eu sendo pecador. Ele me amou mesmo eu pisando na bola, vez após vez. Ele me amou mesmo eu errando todo dia, mesmo eu desapontando a Deus todo dia. Ele continua me amando. É um amor que não dá para compreender. O que eu fiz para Jesus me amar tanto assim? Nada. Mas ele me ama. Olha o que a Bíblia diz, 1 João 4, verso 19. Coloca aí no comentário mais uma vez para mim, 1 João 4, 19. O que esse texto diz para nós? 1 João, capítulo 4, verso 19. Abra sua Bíblia aí. 1 João, logo aí depois de 2 Pedro, 1 João capítulo 4, verso 19. Olha que amor que a gente não entende. Olha que amor é esse. 1 João 4, 19, a Bíblia diz assim: portanto, o nosso amor por ele vem como resultado de ele ter nos amado primeiro. A gente só ama porque ele amou primeiro. Mas na verdade, ele amou primeiro e não dá para entender. É um amor incondicional, não importa o que você faça. Não importa onde você tenha ido, não importa onde você está agora. Jesus continua te amando do mesmo jeito. Amém? Coloca amém aí. Amém. Amém. Jesus Cristo, ele te ama incondicionalmente. É de forma incompreensível, não dá para entender. Outro dia alguém até me disse assim: como é que a gente pode entender alguém que sofreu tanto por mim? Eu não fiz nada para merecer. Pois é um amor que não dá para entender. É um amor incondicional, não importa a condição do pecador, não importa onde você está agora, ele continua te amando. Amém?
Amém. João 3,16 mostra isso. O amor de Deus foi tão grande que ele deu a única coisa que ele tinha de mais precioso, que era o seu único filho. Quem é pai, quem é mãe me entende agora. Você daria o seu filho por alguém que não merece? Daria o seu filho por um bandido? Daria o seu filho para morrer no lugar de um assassino? É claro que não. E foi isso que Deus fez. Enviou o seu único filho. João 3,16, a Bíblia diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. A gente estava fadado ao fracasso, à morte eterna. Esse era o nosso destino. Caiu em pecado, a consequência seria a morte. Mas aí a Bíblia fala agora que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que ele não pereça, para que ele não continue infectado com o vírus, mas tenha vida eterna. Amém? Amém. A maior definição de amor não está no dicionário, mas está na cruz do Calvário. Sabe qual é a vacina para esse vírus do pecado? O antídoto está na cruz. O antídoto está na cruz do Calvário. Quando você olha para a cruz e vê Jesus de braços abertos para você e para mim, a vacina, o antídoto está ali, na cruz do Calvário. Olhe para a cruz do Calvário e veja o tamanho do amor de Jesus por você, a ponto de dar a vida por mim e por você. Não tem como eu terminar essa mensagem não mencionando tudo que Jesus passou. Traído por um de seus discípulos, chicoteado, ele dava sobressaltos de dor, náuseas, tonto, perdeu muito sangue, mesmo sendo um rapaz forte, perdeu muito sangue. Carregou uma cruz durante um longo trecho. Lá na cruz foi pregado com pregos enormes, suas mãos e seus pés, coroa de espinhos, humilhado, pregado numa cruz completamente nu. Dá para entender que amor é esse? Não dá para entender. Se eu não entendo, só me resta uma coisa: aceitar e retribuir esse amor. Pastor, como eu posso retribuir esse amor? Eu quero retribuir esse amor, pastor. Como eu faço? Entregando aquilo que você tem de mais valioso, a sua vida, para Jesus. Que tal entregar sua vida para Jesus agora? É isso que você quer? Eu sei que é isso que você quer, porque o Espírito Santo está tocando você. Tem muita gente agora olhando para mim falando assim: pastor, mas não sei se estou preparado para entregar minha vida para Jesus. Não há necessidade de preparação. A entrega da sua vida nas mãos de Jesus, basta o desejo. Preparação, ele vai preparar a sua vida depois que sua vida estiver na mão dele. Tem gente que inclusive diz assim: Jesus, olha, não entra na minha vida ainda não, que eu estou dando uma limpeza aqui. E aí Jesus está lá do lado de fora dizendo assim: mas meu filho, eu quero entrar para limpar com você. Deixa eu limpar a sua casa, deixa eu limpar a sua vida. Não espere primeiro, por favor, não espere primeiro. Sua vida está toda certinha, correta, para depois Jesus entrar, porque sua vida nunca vai estar certinha e correta sem antes Jesus estar ali. Deixa Jesus fazer a limpeza. Eu quero falar agora para alguns grupos especiais que estão me ouvindo. O primeiro grupo especial é para aquele tipo de pessoa que em algum momento acabou se afastando de Jesus, acabou se afastando de Deus. Ele veio aqui hoje, através dessa live, talvez você estava passando e parou aqui. Quem sabe você recebeu esse link e está aqui ouvindo. Você que está afastado de Jesus, chegou a hora de voltar. Eu quero, em nome de Jesus, muito em breve, marcar o seu rebatismo para você voltar para a igreja. Você sabe que ali é o seu lugar, não tem outro lugar para você. Você sabe que não deveria ter saído, mas acabou saindo. Jesus te entende, te perdoa e Ele quer você de volta. Porque Ele te ama muito, Ele entregou a vida dele por você. O segundo grupo especial é por aqueles que já estão na igreja, mas que estão com a vida muito longe de Jesus. Porque estar na igreja não significa estar perto de Jesus. Tem muita gente na igreja longe de Jesus. E eu estou falando para você que precisa abraçar esse amor que Jesus tem por você e devolver sua vida para Jesus. Hoje é o dia. Eu estou falando isso para você. Mas eu também estou falando para aquela pessoa que ainda não faz parte da igreja, nem nunca foi da igreja. Eu estou falando para você que precisa ser batizado. Hoje é o dia da tua entrega, hoje é o dia da tua decisão. Que amor é esse que Jesus tem por você? Não tem como você ficar inerte a tanto amor. Hoje é o dia da sua entrega, hoje é o dia da sua decisão. Se entregue a Jesus. Marque o seu batismo, porque Jesus está esperando a sua entrega e a sua decisão. Não gostaria você de tomar essa decisão hoje?
Pastor, eu quero retribuir tanto amor que Jesus teve por mim. Essa é a minha entrega, esse é o meu desejo. É o seu desejo? Coloca aí no comentário então. Eu quero retribuir tanto amor. Eu quero retribuir o amor de Jesus. Coloca aí no comentário. Mas não só coloque no comentário. Ore comigo agora, abrindo o seu coração para Jesus, dizendo: Jesus, o Senhor me ama demais. Não dá para entender, mas eu aceito esse amor e quero retribuir com a entrega da minha vida. Você quer entregar sua vida para Jesus agora? Feche seus olhos então e ore comigo. Querido Senhor, nosso Deus, eu oro agora porque o meu desejo é entregar minha vida e o meu coração em Tuas mãos. Mas antes eu quero te dizer uma coisa, Pai. Não dá para entender que amor é esse. Mesmo nós mesmos nos infectando com o vírus do pecado, foi a gente que buscou, foi a gente que pecou. Nós não merecíamos a salvação, mas o Senhor foi atrás da gente. O Senhor foi ao nosso encontro e nos salvou. Enviou o Seu Filho, abandonando a glória do céu, nascendo num lugar humilde, vivendo uma vida humilde e sem conhecer pecado nenhum. Um sangue inocente que precisava, que carecia para pagar o preço do meu pecado. Obrigado por esse plano. O plano de resgate, o plano da salvação, o plano da redenção. O plano que traria a vacina para o vírus do pecado. Obrigado, ó Deus. Sabe, em retribuição a isso, a gente está tomando uma decisão aqui hoje. A gente queria contar para o Senhor essa decisão que a gente está tomando. A decisão minha e de muitas pessoas aqui agora é, como retribuição, entregar a nossa vida. É o que a gente tem de mais valioso. Não é lá muita coisa, mas é o que a gente tem de mais importante. A gente quer entregar a nossa vida em Tuas mãos. O Senhor aceita? Por favor, aceita a nossa entrega. E sabe, Pai, tem muita gente orando comigo agora que precisa voltar para a igreja. E tomou a decisão agora que vai estar voltando, que vai estar sendo rebatizado em nome de Jesus. Mas tem muita gente também que está na igreja, mas está longe do Senhor. E hoje está reentregando a vida que Ele tem em Tuas mãos. Aceita essa entrega também, Pai. Aceita a entrega deste que nunca foi da igreja e que está decidindo ser batizado em nome de Jesus. Aceita essa entrega também, Pai. Nós nos entregamos em Tuas mãos. Receba a nossa entrega, porque ela é sincera e vem do nosso mais profundo ser, do nosso mais profundo desejo. Por isso que oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus pela sua entrega. Louvado seja Deus pela sua decisão. Que bom que você tomou a sua decisão. Amém, amém, amém. Bom, deixa eu só ver aqui então quem está aqui interagindo com a gente antes da gente ir embora. Muito bem aqui, deixa eu ver. Lúcia comentou boa noite a todos. Sara, boa noite, pastor. Isabel dizendo, eu já me planejei e deu errado. A Deise está dizendo assim, confiança em Deus é tudo. O inocente paga o preço. O pessoal colocou aí os textos bíblicos que eu pedi para comentar. Então quem chegou depois não sabe que texto nós lemos, está aí já nos comentários. A Mônica entrou aí também. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Berenice entrou. Samuel Pires entrou. Muito bem, pessoal comentando aí, amém, interagindo. Foi muito bom ter sua presença aqui. Lembrando que domingo que vem nós vamos ter o último episódio dessa série, a série Vírus do Pecado, tá bom? A série acontece todo domingo, às 8 horas da noite. A gente sempre vai estar aqui. Então, quarta-feira também a gente tem uma live aqui, tá bom? Falando sobre oração, vai ser muito bom. Também nos sábados nós temos duas séries. Uma série às 9h30 da manhã, que é a série Aprendi na Quarentena. Nós vamos para o último episódio dessa série no próximo sábado, tá bom? É o 4º episódio. E também, na semana que vem, nós vamos ter, no sábado à tarde, às 6h30, o 4º episódio da série Fé em Xeque. Essa tem sido uma série excepcional, uma série muito boa. Quem tem assistido sabe do que eu estou falando, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Quem chegou aí depois, não tem problema não. Ah, peguei o finalzinho, que pena, pastor. Não tem problema, o vídeo vai ficar à disposição. Então eu vou sair daqui, vou concluir e o vídeo fica à disposição para você voltar lá no começo e assistir desde o começo, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma excelente semana, que Deus te dê um restante de noite feliz na presença dele e não se esqueça, Jesus Cristo morreu por você. Entregue sua vida como retribuição a tanto amor. Se você porventura está pensando em batismo ou em rebatismo, me procure aqui no chat, ou me procure no privado, ou no message, que eu tenho o prazer de marcar com você o seu batismo, para a honra e glória de Deus, pela sua decisão, tá bom? Deus te abençoe, uma boa semana e até a próxima.